Efésios capítulo de número 2. Nós vamos continuar a sequência das mensagens sobre a igreja, corpo místico de Cristo, né? Já temos 2 mensagens que nós pregamos sobre esse assunto no primeiro capítulo, e agora vamos continuar a sequência da mensagem entrando no capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no mundo, ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, portanto, por natureza, merecedores da ira e como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça que vocês são salvos. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Vamos ficar até aqui, depois a gente continua se for possível. Querido Deus, estamos diante da Tua maravilhosa palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, trabalhe a nossa mente, remova, Senhor, toda resistência, ilumine, Senhor, meu Deus, a nossa compreensão para entender e também trabalhe, Senhor Deus, para que haja aceitação da Tua verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, assim que nós começamos a mensagem sobre a igreja, o corpo místico de Cristo, nós falamos aqui como que Deus, antes de criar todas as coisas, já tinha um plano eterno para cada um de nós, para nos inserir num projeto que Ele chama na palavra do Senhor de igreja, corpo de Cristo. Paulo chama esse projeto de igreja, corpo de Cristo. E tudo isso já era um plano antecipado de Deus, para que a salvação do homem se desse por intermédio de Cristo Jesus. Portanto, a palavra do Senhor nos instrui e nos ensina que nós somos predestinados em Cristo a sermos herdeiro de uma grande promessa, que é a vida eterna. Também Paulo mencionou
no primeiro capítulo, como que a obra da Trindade trabalha na redenção do ser humano e na formação dessa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. E como que o Espírito Santo é aquele que vem selar cada salvo, para que haja em nós uma garantia de que quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, o que nos garante estar com Cristo é o selo do Espírito, ou seja, é a presença do seu Espírito Santo em nós. Somos selados como propriedade de Deus. O salvo em Cristo Jesus, ele pertence ao Senhor Jesus, e aquele que pertence ao Senhor Jesus, quando ele vier, estará para sempre com ele. Depois, Paulo ainda faz aqui uma intercessão para que Deus, pelo seu Espírito, trabalhasse na mente dos cristãos, para que cada um compreendesse a nossa posição em Cristo Jesus. Portanto, nós só podemos compreender as coisas de Deus se esse Espírito Santo operar na nossa mente. Se não houver a operação do Espírito Santo na nossa mente, nós não conseguimos compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ao homem natural, sem a ação do Espírito, as coisas de Deus parecem loucura. Parecem loucura. Portanto, é necessário que haja uma operação na nossa mente, para que nós possamos compreender. Paulo orou então para que o Espírito Santo trabalhasse, que esse Espírito Santo possa trabalhar em cada mente aqui, para que possamos compreender a vontade de Deus, não somente em nós aqui, mas também naqueles que terão acesso a essa mensagem pelas redes sociais. Que o Espírito Santo, onde estiver um necessitado, da graça de Deus operando, possa agir poderosamente, abrindo a compreensão para compreender a vontade de Deus. Portanto, precisamos compreender que faz parte do corpo de Cristo aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Os salvos em Cristo Jesus faz parte da igreja do Senhor. E o que nós acabamos de ler agora é Paulo mostrando a nossa realidade em Cristo Jesus. Ele quer mostrar que nós fomos justificados por causa do sangue de Jesus. A irmã leu o versículo falando que nós fomos comprados por um alto preço, pelo sangue de Jesus. Os méritos de Cristo. E quando nós declaramos fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício redentor, a palavra de Deus diz que naquele momento o Espírito Santo trabalha em nós, nos levando ao arrependimento da vida velha passada e a aceitação de uma nova vida que Cristo oferece, para que nós, salvos, possamos viver uma nova realidade com Ele. Que coisa gloriosa é essa ação do Deus que justifica. E essa justificação Paulo menciona no primeiro versículo do capítulo 2, mostrando para a igreja qual era a nossa ou a situação daqueles salvos antes. E podemos dizer que é como se o Senhor estivesse aqui, como se Paulo estivesse falando para nós aqui hoje. Qual era a nossa situação antes de sermos alcançados pela maravilhosa graça de Deus? E Paulo diz: vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver, como o resto do mundo. Era essa a situação daqueles que agora faziam parte dessa igreja do Senhor. Antes eram mortos espiritualmente. E por que eles eram mortos?
Porque a desobediência levou o homem à morte. O pecado conduziu o homem para a morte espiritual. Quando o pecado entrou no mundo, houve uma advertência de Deus, e nós estamos estudando o discipulado sobre isso. O Senhor disse assim para Adão e para Eva: vocês podem comer de tudo que há no jardim, mas não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem desta árvore, vocês vão morrer. E eles, desobedecendo a Deus e dando ouvido à voz da serpente, do inimigo, escolheram desobedecer a Deus. Naquele momento, espiritualmente, o homem morreu. O homem foi tirado do jardim, separado da presença gloriosa de Deus. Espiritualmente o homem se tornou um homem morto. E fisicamente morremos por causa da consequência desse pecado. E de tudo que nós hoje podemos presenciar de ruim no mundo, tem origem no pecado da desobediência. E era assim que nós estávamos, mortos. E tem muitos assim, longe de Deus, mortos, sem Cristo, porque aquele que está sem Cristo está sem a vida. Jesus diz que Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a vida. Quem tem Cristo tem vida. Quem não tem Cristo não tem vida. Ainda que o homem possa bater no peito e dizer: eu estou vivo, espiritualmente não é essa a realidade. Podemos dizer que tem muitos mortos andando de carro para baixo e para cima aí, curtindo, aproveitando a vida nesse mundo. Como assim? Querem dizer: vamos aproveitar a vida, vamos desfrutar das coisas que o mundo, dos prazeres que o mundo tem para oferecer. Alguns ainda sentem-se satisfeitos por poder viver uma liberdade que na verdade é uma libertinagem, porque verdadeira liberdade só se encontra em Cristo Jesus. Somente os que são de Cristo podem dizer que verdadeiramente são livres, porque aqueles que não têm Cristo estão escravos do pecado e não conseguem sair a menos que Cristo se revele a eles e poderosamente os liberte das algemas do diabo. Permanecerão aprisionados, mortos. E era assim que nós andávamos, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Paulo está dizendo que no mundo invisível, porque nós não podemos pensar que a nossa vida é apenas isso que nós estamos olhando e observando. Há um mundo invisível. E no mundo invisível há uma operação de Deus operando em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Anjos do Senhor, por ordem de Deus, estão agindo, ministrando, libertando, dando livramento, protegendo aqueles que serão salvos um dia, sem que eles saibam disso. Deus tem preservado muitos que são seus eleitos e estão fora aí, mas que serão atraídos um dia pela maravilhosa graça de Deus. Há um mundo invisível, há um poder invisível também, conduzindo o homem para o erro, levando o homem a fazer as coisas que não glorificam o nome de Deus. E
o homem caminha distante, desobedecendo a Deus. É assim que o mundo anda, se recusando a obedecer a Deus. Não sabe que por trás dessa recusa há uma ação maligna tentando frear a bênção de Deus que está diante de você. O Senhor está te chamando para que Ele possa te salvar e fazer algo sobrenatural na sua vida e derramar bênçãos abundantes sobre você. O Senhor Jesus diz: o adversário, o ladrão, não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vós tenhais vida e vida em abundância. O Senhor está querendo alcançar o coração de muitos, mas há uma operação maligna no mundo invisível, conduzindo as pessoas à desobediência. Assim éramos nós. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Os desejos ardentes da natureza humana. A natureza humana tem um desejo para as coisas que não agradam a Deus. A carne, ela sente vontade e prazer nas coisas que são contrárias à vontade de Deus. E assim, nós seguimos a nossa vida, seguindo os desejos ardentes dos nossos corações e as inclinações para as coisas que não agradam a Deus. E assim o mundo caminha nas inclinações da carne, nas inclinações das coisas que não agradam a Deus. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Que Paulo está querendo dizer? Paulo está apresentando Deus como Ele é, um Deus que ama, mas é um Deus santo. E esse Deus que ama, sendo um Deus santo, exige que Ele puna aqueles que recusam a obedecer. Ele não pode compactuar com o pecado humano. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus não podem ver o mal. Deus há de punir aqueles que insistem em viver longe dos caminhos do Senhor e praticar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aqueles que andam nas práticas da injustiça há de receber como justiça de Deus a punição, a ira de Deus. O Deus que é amor também é um Deus que irá de derramar ira sobre aqueles que insistem em recusar o seu amor. Portanto, o que nós merecíamos era exatamente a ira de Deus, porque nós estávamos exatamente andando na contramão da vontade de Deus. E se Deus fosse então operar em nós segundo aquilo que merecíamos, nós estaríamos perdidos. Assim como o mundo merece a ira de Deus, nós merecíamos também a ira de Deus. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O amor de Deus por nós foi tanto, que quando Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, nós ressuscitamos com Cristo. Aqueles que depositaram fé em Cristo ressuscitaram com Cristo.
Estamos hoje numa posição com Cristo, uma posição de segurança na graça do Senhor Jesus, que alcançou as nossas vidas. E aí ele diz assim: é pela graça que vocês são salvos. Ele cita a misericórdia e ele cita a graça. A misericórdia de Deus é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. E a graça é quando Ele nos dá aquilo também que nós não merecemos. Nós não merecemos sermos salvos. Nós não merecemos fazer parte, nós não merecemos fazer parte dessa igreja do Senhor. Mas o seu amor, a sua graça, nos incluiu no plano eterno de Deus e na redenção de Deus. E aí ele fala no versículo de número 8: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Cada um de nós temos a garantia da nossa salvação, não pelas nossas obras que fazemos aqui, que praticamos, mas pela fé. É pela graça, é o favor imerecido. Salvação é algo que nós não merecemos, é graça de Deus. E nós alcançamos pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vocês, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Salvação é presente de Deus. Não vem de nós. Mas quantas pessoas desprezam o presente de Deus? Quantas pessoas recusam esse presente de Deus, que é a salvação? E ele fala assim: não é uma recompensa pela prática de boas obras. Ninguém será salvo como recompensa de prática de boas obras. O que ele quer dizer com isso? É que muitas pessoas podem praticar boas obras, e muitos até praticam, e alguns até com a esperança de que praticando boas obras vai herdar a salvação. Mas as boas obras do homem, sem a fé em Jesus Cristo, não é nada. Não é nada. Ninguém poderá ser salvo pelos seus próprios méritos, a menos que o homem deposite fé em Cristo Jesus. Ele pode fazer todas as boas obras aqui, todas as caridades aqui. Se ele não reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor, que o Verbo se encarnou, e que como um cordeiro de Deus ele foi ao Calvário ser sacrificado por nós, morrer de forma vicária para substituir a nossa vida naquela cruz, a menos que o homem reconheça que o sangue de Jesus tem poder para salvar a nossa vida, que o sacrifício de Jesus foi poderoso para pagar todos os nossos pecados, o homem pode fazer todas as boas obras que conseguir aqui, ele jamais será salvo. Porque a palavra de Deus diz que nenhum outro há salvação debaixo da terra, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. Mas aí, alguém pode pensar então, basta eu apenas crer em Jesus? Então quer dizer que eu não preciso praticar boas obras? E aí nós precisamos entender que Tiago, escrevendo a sua carta falando de fé e obras,
ele diz que a obra, a fé viva, é demonstrada pelas obras. Uma fé que não é demonstrada pelas obras é uma fé morta. O que o Senhor quer que nós entendamos com isso? Não basta eu dizer, Senhor, eu creio no Senhor. Porque crer em Jesus, até os demônios creem. Crer que existe um Deus, até os demônios creem. E ainda estremecem, mas não praticam aquilo que Deus aguarda e espera que seja praticado. E aquele que está em Cristo Jesus, alcançado pela graça maravilhosa do Senhor, tem por necessidade demonstrar a sua fé, realizando as boas obras, que Paulo vai dizer no versículo de número 20, número 10, pois somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ou seja, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, foram salvos e estão em Cristo Jesus, precisam agora realizar essas boas obras que Deus planejou para nós. A grande diferença é que o salvo não pratica boas obras para ser salvo, mas pratica boas obras porque é salvo. Porque aquele que verdadeiramente é salvo, é impossível que ele não demonstre a sua salvação pelas boas obras, pelo fruto do Espírito. Se Cristo está em nós, se o Espírito de Deus está agindo em nós, como não demonstrarmos isso pelas nossas ações? Então, precisamos caminhar, não mais como o mundo está caminhando na desobediência a Deus, mas somos agora chamados e convidados, como filhos de Deus, unidos em Cristo, a vivermos uma vida separada do mundo, uma vida diferente do mundo, na contramão do mundo. Meus irmãos, é preocupante quando nós não incomodamos o mundo. É preocupante quando um cristão não é capaz de incomodar o mundo, porque a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. E aonde chega a luz, as trevas se incomodam, porque não há comunhão entre luz e trevas. Mas quando nós estamos andando na vontade de Deus, nós incomodamos aqueles que insistem em viver na desobediência. Aquele que anda na obediência incomoda aquele que insiste em viver na desobediência. Ele continua dizendo agora, nos versículos seguintes, que a nossa união e paz está em Cristo Jesus. E ele vai dizer isso porque Deus havia escolhido um povo na antiga aliança, o povo de Israel, aqueles que Deus deu a eles a lei para observar.
aquele povo que foi preparado por Deus para receber o Messias, agora parte desse povo tinha rejeitado o Messias. Cristo disse, João falando dessa realidade, diz que Cristo veio para os seus. Cristo veio para salvar os judeus, o seu povo, mas os seus o rejeitaram. Mas deu o poder de serem feitos filhos de Deus a todas as outras nações que aceitassem Jesus como Salvador e como Messias. Nessa abertura do amor de Deus e da graça de Deus para outras nações, nós fomos incluídos. Parte do povo judeu endureceu para que os gentios fossem enxertados na oliveira. Mas parte dos judeus também converteram a Cristo e aceitaram a Cristo, incluindo os discípulos do Senhor que eram judeus. Agora tinha, formando essa igreja, corpo místico de Cristo, você tinha judeus e gentios. E os judeus se achavam melhores do que os gentios. Paulo vai dizer que os judeus se orgulhavam em relação aos demais, que eram chamados de incircuncisos, porque não eram circuncidados conforme a aliança de Deus com os judeus na antiga aliança. E aí Paulo vai falar que em Cristo essa parede da separação entre judeu e gentio se rompe. Cristo derruba essa parede. Agora não é mais, na igreja não existe mais essa separação entre judeu e gentio. Somos todos parte de um mesmo povo. E ele vai dizer assim: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Que tempo? Quando vocês não eram convertidos e quando a antiga aliança estava em vigor, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Vocês não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Assim como se encontra muitos, vivendo no mundo sem Deus e sem esperança. E agora Paulo fala assim: mas agora, porém, vocês estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele. Por meio do sangue de Jesus, vocês foram trazidos para perto. Aleluia! Porque Cristo é a nossa paz. E Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, depois, desses dois grupos, uma nova humanidade. Essa humanidade é conhecida como a igreja do Senhor Jesus. Os cristãos, uma nova humanidade em Cristo, uma nova criação, porque a velha humanidade caiu em Adão, mas a nova criação em Cristo renasce com esperança de vida e vida eterna. Assim Ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Cristo nos reconciliou com Deus, porque Deus olhava para nós longe de Cristo e ia falar, e nos via como inimigos dele, inimigos de Deus.
porque fazíamos as coisas que não era a vontade de Deus. Mas Cristo nos trouxe paz, e pela sua morte nos reconciliou com Deus, porque o pecado exigia o quê? O preço, a morte. O salário do pecado é a morte. Então Deus, na sua ira, iria derramar a sua ira sobre a humanidade, e a sentença do pecado cairia, a morte, sobre todos. A separação eterna de Deus, a segunda morte, que nós vemos no livro do Apocalipse, que diz que existe uma segunda morte. A primeira morte é a morte física, todos nós experimentamos, mas a segunda morte é a separação definitiva daqueles que insistiram em andar sem Deus. No lago de fogo estarão longe de Deus. E o apóstolo João menciona as características daqueles que serão jogados lá, juntamente com a besta e o falso profeta, e também o anticristo. Mas Cristo então morreu em nosso lugar. E quando Cristo morreu em nosso lugar, Ele satisfez a justiça de Deus. E satisfazendo a justiça de Deus, todos que declaram fé em Cristo morreram com Ele. E por isso Cristo nos declarou justos. E por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque fomos declarados justos por Cristo Jesus. A inimizade foi desfeita. Ele trouxe essas boas novas, o Evangelho de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, preste atenção, por causa do que Cristo fez, aleluia. Nunca esqueça disso, meu irmão. Nunca esqueça disso, minha irmã. Nunca foi por causa do que você fez, foi por causa do que Cristo fez. Que todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, aleluia. Nós podemos entrar na presença de Deus pelo mesmo Espírito, por causa daquilo que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Jamais foi mérito nosso. Jamais foi algo que nós merecíamos. É graça, maravilhosa graça. Depois de Paulo falar dessa realidade do cristão justificado em Cristo, ele agora fala da organização, de como que Deus organiza esse povo. Essa igreja precisava ser organizada. Não era salvos soltos de qualquer maneira, mas era uma família de Cristo que se unia como família de Cristo. E também era um templo espiritual que Cristo estava agora construindo como sua igreja. E Paulo então fala isso a partir do versículo 19. E ele diz: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Juntos, e por que nós somos membros da família de Deus? Por causa de Cristo. Tudo é por causa dele, tudo é nele. Fomos eleitos nele, fomos salvos por ele, nos tornamos parte do corpo dele. Juntos somos sua casa.
juntos. Preste atenção. Certa vez, quando Davi quis construir um templo para Deus, uma casa para Deus, Deus disse que não habitava em templo feito por mão de homem. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Só que Davi preparou todo o material e Salomão construiu o templo. E quando foi inaugurar o templo, Deus se fez presente naquele templo de forma extraordinária. E lá onde ficava o tabernáculo santo, lá se manifestava a glória de Deus. No dia da consagração do templo, a glória de Deus encheu o templo de tal maneira que os sacerdotes que ministravam no templo não conseguiam parar em pé diante do poder e da presença gloriosa de Deus naquele lugar. Deus verdadeiramente não habita em templos feitos por mãos humanas, mas onde os salvos em Cristo se reúnem como templo de Deus, a presença de Deus manifesta. As pessoas pegam esse versículo para entender que podem viver uma vida isolada, uma vida cristã isolada. Mas Paulo diz assim: juntos. Ele não disse nada aqui de isolado, cada um vivendo para si. Onde eu quiser eu vou viver, já fui salvo. Não, Paulo está dizendo assim: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. A igreja do Senhor Jesus, ela existe e ela é edificada sobre os alicerces dos apóstolos e profetas. O que os profetas falaram a respeito da salvação em Cristo Jesus, e os apóstolos interpretaram o que os profetas da antiga aliança falaram, somado aos que os profetas da nova aliança que também disseram, a base da sustentação da igreja foi lançada. E nessa base da sustentação da igreja lançada, a pedra angular, onde se constrói, onde se coloca toda a estrutura dessa construção. A pedra angular é aquela que ficava na esquina, que ficava no ângulo, que dava direção, que sustentava a construção. Paulo diz assim: a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele fomos firmemente unidos e construímos um templo santo para o Senhor. Em Cristo nós construímos um templo santo para o Senhor. Por meio dele, novamente, nós só vamos ver isso na Bíblia. Não tem outra coisa que os apóstolos falam para nós a não ser isso. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Então a igreja, ela é formada por povos, por pessoas que foram salvas e que estão unidas, ainda que às vezes distantes, devido às necessidades de um ou outro, mas unidos pela mesma fé, pela mesma doutrina, pela mesma graça, pelo mesmo ensino apostólico. Há um povo
como igreja do Senhor Jesus, que está sendo edificada. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Paulo disse isso quando escreve a sua carta aos Coríntios. Mas também ele diz assim: a igreja também é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Somos templo do Espírito Santo porque o Espírito Santo habita em nós, em cada um de nós, individualmente. Mas quando nos unimos pelo mesmo Espírito, somos também templo do mesmo Espírito que se faz presente na igreja. Que Deus abençoe para que nós possamos entender o que nós somos em Cristo Jesus, dessa nossa realidade como membros da igreja do Senhor. Amém? Amém. Está cantando louvor ao nosso Deus.